A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análise bíblico. Teremos aqui assuntos magníficos e relevantes da nossa fé. Hoje terminamos o 8º ensino bíblico das bem-aventuranças. Deus abençoe todos os irmãos que assistiram os nossos vídeos nesses 8 dias, que abordamos sobre as bem-aventuranças, que tenha enriquecido os irmãos no conhecimento bíblico. Mas agora estamos aqui de novo em Corunha para gravar mais um vídeo para o canal. Hoje muita chuva aqui na cidade de A Corunha, Espanha. Irmão, nós vamos gravar um vídeo hoje sobre, irmãos, o que foi falado no culto no Brás, domingo, pelo irmão Salvador Bueno, dizendo que os críticos, as coisas que eles falam é lixo e coisas fedidas, É muito grave quando se passa o ensinamento, umas instruções, e não fala, irmão, com verdade, entendeu? Ele não explicou o que significa essas coisas fedida e lixo. O problema é o seguinte, eu estou incluído neste contexto também dos críticos, entendeu? Por criticar ele nos cultos online, por ler uma palavra e pregar uma coisa que Cristo não quis dizer, como foi no contexto aí do segundo culto no Brás, que ele pregou 5 de Mateus e não deu conta de explicar a palavra. Colocou bênçãos materiais, progressos materiais, sendo que Cristo, nas 8 bem-aventuranças, ele abordou sobre as qualidades dos súditos do reino dos céus. Então ele vem no culto online, falar para a Irmandade, não assistir o culto, porque a Irmandade está pegando lixo, coisa fedida. E isso, irmão, é uma inverdade. Eu tenho muito problema, irmão, de conviver com a mentira, sabe? Principalmente um servo de Deus que está na frente da congregação de uma igreja grande, de uma grande irmandade, e não ter condições de falar a verdade. Irmão, a mentira é do diabo. Isso, Senhor, aquele que mente está fazendo a vontade do diabo. A genética do diabo é a mentira, irmão. O Senhor Jesus falou lá em João capítulo 8, verso 44. Vocês têm de por pai ao diabo, querer satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é mentiroso e não se firmou na verdade. Então, irmão, um conselho, ele tem que ser dado com verdade. A igreja, corretamente, ela tem que ser advertida
quanto aos perigos, às contaminação, certo? Concordo? A igreja tem que ser assinada, tem que ser instruída dentro dos padrões da verdade. Agora os irmãos vejam, depois que ele pregou a palavra do Braz, que não deu conta de explicar sobre as bem-aventuranças, eu senti de desenvolver aqui um estudo bíblico das 8 bem-aventuranças, como a Irmandade me assistiu. Agora veja, irmãos, como ele falou aí, então me atingiu também. Então, o que ele está querendo dizer é que esses, por eu ter questionado ele, então, o que eu falei aqui, que estamos falando aqui, é lixo, é coisa fedida. Então, o que ele está desconsiderando é que as críticas que fiz contra ele não foi lixo, irmão. Não foi lixo. Diz assim que aquele que repreende é aquele que ama. Então diz, agora, é lixo você impedir da pessoa errar para ele fazer a coisa certa? Então, ficou muito grave o que ele falou. Agora, o foco desse ensinamento não é a irmandade. Os irmãos sejam inteligentes. Não é a irmandade. O foco desse ensinamento é a imagem deles, que estão caindo em descrédito diante do povo. E ele está em uma mídia global. Eles estão atendendo o culto, não é só para a irmandade que está dentro da congregação. Atendendo o culto para o mundo inteiro. O mundo inteiro está vendo eles falando. Então, por isso que aqui no meu canal eu trago os assuntos com seriedade, irmão. Seriedade. Embasado, fundamentado, alinhado dentro das escrituras sagradas. Então, ele inclusive falou um pouco de fermento, leveda toda a massa. Primeiro texto que vou ler aqui é Gálatas capítulo 5, vamos ver aqui o que significa o fermento que leveda toda a massa. Vamos ver o que a Escritura diz. Vamos ver. Gálatas capítulo 5, versos 7 a 8. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? A persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui o apóstolo Paulo, ele usa uma figura de linguagem, deve lá do Êxodo, que o fermento no sentido material era tirado para não fermentar, não fermentar o pão. Então aqui ele usa o contexto do apóstolo Paulo a respeito do judaísmo, que estava sendo infiltrado
na igreja. Querendo dizer, a parte da lei, da circuncisão, das festas, era fermento. Se eles adicionassem ao evangelho, ia ser um evangelho falso. Entendeu? Esse é o primeiro texto. E o outro texto é em 1 Coríntios, capítulo 5 de 1 Coríntios, ali onde houve um moço na igreja de Coríntio que cometeu fornicação, fornicou com a sua própria madrasta. E como ele não foi removido da comunhão da igreja, o pecado dele pôs a comunidade em perigo. Entendeu? Então, quer dizer, por tolerar o pecado, a tolerância do pecado, ali era o fermento que estava sendo colocado na igreja, e a vez toda a igreja ia ser contaminada pelo pecado dele. Falou, tirai dentre vós esse fermento velho e jogai fora. Quer dizer, tirar aquele que cometeu a fornicação e tirar fora da comunhão da igreja. Entendeu? Nesse sentido que Paulo explicou que um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmão, agora, no sentido que ele explicou, quis adicionar esta figura de linguagem do fermento aos críticos. Irmão, não se alinha o que os críticos estão falando aqui. Estou aqui junto com eles no YouTube. A crítica deles é porque as pregações nos cultos online não estão sendo alinhadas à Escritura. Prego uma coisa que a Escritura não diz. O problema é esse. E não tem nada de fermento. Não tem nada de uma falsa doutrina. Quer dizer, lá em Gálatas referia-se a falsa doutrina. 5 de Gálatas, do verso 7 ao 8, se referia a adicionar os ritos da lei ao evangelho, que aí fazia o evangelho falso. Agora, 1 de Coríntios, capítulo 5, o fermento velho que estava ali era o pecado que estava sendo tolerado na igreja, que estava colocando em risco a unidade da igreja. Então, ele pegar este contexto e adicionar sobre que os críticos falam do YouTube, aqui o que eu falo e que muitos outros que estão aqui na plataforma falam é a respeito que eles pregam a palavra errada e não pede perdão para a igreja. E não pede perdão. Como foi o caso do irmão Cláudio Mazola, que falou que Cristo não entrou no céu, só vai entrar no céu quando a igreja entrar no céu. Não pediu perdão. O povo. Hélio Bianco falou também que a coleta faz parte da salvação. Não está escrito isso na Bíblia. Isso é coisa inventada. É coisa que ele pegou lá no A.R. Soares. O A.R. Soares que associa o dízimo à obra da salvação. Então, irmão, Luiz Carlos falou que favor imerecido é uma expressão tola. Entendeu, irmão? Então, são eles mesmos que estão comprometendo a imagem deles. E outra coisa, fica muito feio e desagradável o ancião estar atendendo o culto e levar os críticos da plataforma digital para o culto, irmão.
está mostrando que eles estão caindo de ladeira abaixo. Está mostrando que eles estão abaixo dos críticos. Eles estão pregando a palavra sem segurança, irmão. Porque quando se prega a Escritura Sagrada com segurança, não interessa que alguém fale mal, que alguém defama. O que prevalece é a palavra de Deus. Então, você vê nos cultos que eles estão igual, irmão, igual meninos, igual crianças. Tudo desequilibra ele. E eles querem interferir na plataforma digital. Aqui é um ambiente global, sabe? Agora, irmão, eles querem ser coronéis, irmão. Igual esses países que não têm liberdade de expressão, eles estão levando ao púlpito uma doutrina, um governo desses países onde a pessoa não tem liberdade de falar nada. Irmão, então mostra. E o que está acontecendo? É porque a imagem dele está sendo comprometida, a imagem da instituição. E torna a dizer que estão atacando a obra de Deus, irmão. Irmão Salvador, por gentileza, irmão. Uma instituição não é obra de Deus, irmão. Irmão Francisco escreveu na sua carta que não deveria chamar igreja nenhuma de obra de Deus. Obra de Deus é Cristo. É Ele que é a videira. Se para falar que a congregação é obra de Deus, você está colocando ela no lugar da videira. A congregação, elas são a ramificação e não a videira. A obra de Deus é Cristo. Falar que a instituição é a obra de Deus, vocês estão usurpando o lugar de Cristo. Então, eu venho aqui questionar. Aqui, irmão, o irmão é avô, tem netos, irmão, uma mente retrógrada dessa. Irmão, nós não estamos mais no tempo da Idade Média, não. Não estamos no tempo, irmão. Quanta coisa linda que tem para ensinar para o povo. Agora o irmão se envolve com os criadores de conteúdo no YouTube. A minha função aqui é a verdade. A verdade. Não quer que receba crítica? Então interprete a Bíblia de acordo com o que está escrito. Interprete, traga para a Irmandade uma palavra. Se lê a palavra, mergulhe nela, traga a revelação dela para o povo, que aí vocês não vão receber crítica nenhuma. Fiquem com Deus, ósculo santo do vosso coração.